Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos em mais uma palestra do canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. O tema proposto para nós hoje é Juventude e Amparo, e nós buscamos na obra Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 151, intitulado Mocidade. Emmanuel discorre esse capítulo inteiro para os jovens, mas não só para os jovens. Ele fala para os pais, para os orientadores, para os educadores, pois essa fase, a mocidade, é uma fase que vai determinar o futuro do espírito enquanto ele está encarnado aqui na Terra. Não é simplesmente uma fase biológica, é uma fase aonde o jovem vai determinar a sua direção espiritual. E o Emmanuel, ele tira um trecho da carta de Paulo para Timóteo, que é a segunda carta que Paulo envia para Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo era o filho de coração de Paulo. Paulo, quando vê Timóteo ali pela primeira vez, ele tinha mais ou menos 13 anos de idade, e Paulo já via naquele garoto, naquele menino, naquele jovem, uma potência grande, uma potência para levar o evangelho à frente, para continuar os ensinamentos de Jesus. E nisso Paulo meio que adota ele como filho de coração e faz como o Emmanuel fez com Chico também, leva a Timóteo no caminho, principalmente ali na juventude, onde que o jovem precisa de uma maior direção. E o Emmanuel vai escrever aqui pra gente isso. O Emmanuel vai discorrer esse capítulo inteiro mostrando que essa fase da existência terrestre, que é a mocidade, que é a juventude, é a fase que o jovem mais necessita de direção. Mas vamos ler o trecho da carta de Paulo aqui a Timóteo, que o Emmanuel tira um trechinho pra gente. Começa assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Então, ali, Paulo não está falando para Timóteo, você tem que deixar de ser jovem. Não, ele falou que ele tem que fugir dos desejos da juventude, porque a gente sabe que na juventude a potência, da alma ali, ela está muito aflorada, principalmente de coisas do passado, do pretérito, começa a aflorar ali no jovem. Então, ele tem que ter uma direção. E Paulo fala para Timóteo, foge dos desejos da mocidade, porque ali na mocidade nós queremos experimentar muitas coisas, buscar novos caminhos, buscar novas direções, conhecer coisas, e a gente acha que nós podemos tudo, quando nós somos jovens. E Emmanuel começa o capítulo assim: quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanho poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costumam-se esperar deles a salvaguarda de tudo. E isso é muito perigoso, Emmanuel alerta para essa armadilha psicológica do jovem, a supervalorização. Quando diz para o jovem assim, ele é o futuro da humanidade. Quantos amigos que eu tinha na minha época que falavam assim, nossa, meu pai quer que eu seja tal profissão e eu não quero, eu não gosto, mas eu vou ter que fazer porque meu pai tá me obrigando a fazer. E aí logo depois que a pessoa formou naquela profissão, ela foi lá e buscou outra profissão, ou seja, perdeu uma parte do caminho dele, do tempo ali da juventude, por má orientação dos pais ali, por uma obrigação que o pai, botava um peso nas costas ali do filho ou da filha, com pressão,
né? Uma ilusão de autossuficiência, uma desorientação. E a juventude precisa de orientação, mas é uma orientação dentro daquilo que o jovem consegue. Não é uma imposição, é uma orientação. E quem está falando isso é Emmanuel. E ele continua assim no capítulo, ó. Concordamos que as vastas possibilidades, concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidade no capítulo da direção. Olha que interessante isso. Quanto maior energia, ou seja, o jovem tem muita energia, quanto maior a energia, maior a necessidade de canalização dessa energia. A juventude é como uma força elétrica, né? Sem o fio condutor dá curto-circuito. Com direção dá o quê? Iluminação. Então, essa fase é a fase que necessita de maior direção. É a fase que nós, pais, educadores, nós devemos direcionar os jovens para isso. E Emmanuel continua aqui, ó. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Qual que é esse espírito envelhecido na experiência? Somos nós que somos pais que já passamos lá na juventude, já erramos e nós já sabemos orientar os filhos o que não deve fazer. Orientar no caminho certo. A dependência dos antecessores. Nós podemos fazer isso e nós devemos fazer isso. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precedam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. Emmanuel quebra aquele mito de autossuficiência geracional, né? Tudo na juventude depende, ó, da experiência dos mais velhos, da tradição moral, dos esforços anteriores. Isso é lei evolutiva, ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. Então, dando alguns exemplos, né? Vamos dar o exemplo aí, Chico Xavier com o Emmanuel. Emmanuel que escreveu esse capítulo aqui. Quando o Emmanuel se apresenta para Chico, Chico tinha ali seus 17 anos de idade. E quem guiou o Chico ali durante a mocidade, com disciplina, mostrando para ele o caminho que ele deveria trilhar, foi Emmanuel. Foi Emmanuel. Assim, nós como pais, orientadores, nós devemos fazer com o nosso filho. E aí, é muito interessante essa parte aqui agora, porque olha o que Emmanuel vai falar sobre a juventude. Ó. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. Então imagina a juventude como um barco. E esse barco está saindo do porto para uma viagem muito importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a organizar e a terminar a viagem com êxito desejável. Então, ó, a infância foi a preparação da viagem e a velhice a chegada no porto. Então, o que nós vamos fazer nessa viagem aqui vai determinar se esse barco vai naufragar ou se ele vai chegar bem lá no porto. É uma viagem muito importante, né? Esse início da travessia que é a juventude é muito importante. O jovem tem que ter na sua mente que a juventude é uma fase, e é uma fase muito curta, passa muito rápido. E dependendo do que você busca nessa pequena viagem, nesse trecho aí até chegar no porto,
você vai determinar a sua vida inteira durante essa encarnação. E depois, para a gente buscar isso, depois que a gente está chegando ao porto, que a gente acorda para a vida e vai ver os erros que a gente cometeu durante a nossa juventude, é tarde, não tem como voltar mais, porque já passou. Aí a gente perde uma encarnação inteira por más escolhas, às vezes por más companhias. E também não devemos botar só a culpa nos pais. Às vezes os pais instruem, falam, e o filho não dá ouvido para os pais. E isso vai para os jovens. Isso vai para os jovens, né? Mesmo com orientação, mesmo com o pai falando, com a mãe falando, o jovem se desvirtua. E depois para buscar isso é mais tarde, é tarde, né? E nós, pais, sem orientação, o barco, sem um marinheiro ali, né? Sem um capitão para orientar o barco perde o rumo, ele pode naufragar, ele desperdiça tempo e recurso. E é assim que acontece com a mocidade, né? Então, ó, o que essa metáfora do barco que o Emmanuel colocou para a gente ensina? Que a juventude não é uma autonomia absoluta. Não é. O jovem ele ainda não é autônomo, ele ainda não tem a capacidade de escolher aquilo que é melhor para ele. É o início da responsabilidade, mas não é autonomia total, tá? E aí o Emmanuel continua assim, ó: é indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Domínio ilusório, o que o Emmanuel quer dizer com domínio ilusório? É a sensação de poder fazer as coisas, mas o jovem não tem maturidade nenhuma. Não tem maturidade. É liberdade sem disciplina. Quantas vezes a gente já viu isso? Né? O jovem, eu sou livre. Prazer sem consequência. Usa a rede social aqui sem responsabilidade nenhuma. Né? Então, a ilusão de controle é uma das maiores quedas da juventude. Uma das maiores quedas da juventude é a ilusão, achar que você está no controle de tudo. O jovem, não, eu sei, me deixa. Tô falando isso porque eu já, né? Eu também já fui um jovem um dia. A gente sabe como é que é ser um jovem. A gente acha que nós somos um super-herói, que nada vai acontecer conosco. Nós não pensamos em nada, não temos muita consequência das coisas ali, a gente não imagina como que são as coisas ainda, né? Não temos aquela né, maturidade para poder entender a vida. E aí a gente acaba depois lá na frente embolando os braços com os pés, e aí quando a gente vai tentar consertar já é tarde. A gente já decepcionou muitas pessoas, a gente já perdeu uma parte grande da nossa vida, uma parte grande da nossa encarnação. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso, né? O Emmanuel continua: nem sempre os desejos dos mais moços constituem índice da segurança no futuro, né? Aqui tem um ponto psicológico central. Ó, desejo é impulso. Quando a gente tem desejo, tá, de uma coisa, quando nós somos jovens que a gente deseja uma coisa, a gente age muito por impulso. Nós não temos segurança ainda daquilo que a gente quer fazer. Age por impulso,
porque o desejo ali, né, as potencialidades da alma ali na juventude está muito aflorada. Então, esses desejos aí, né, constituem índice de segurança no futuro. E segurança é construção. O jovem sente com intensidade. A gente, quando é jovem, a gente sente a coisa com muita intensidade, né? Mas sentir não é decidir com sabedoria. Muitas vezes a gente tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda quando nós somos jovens. Qualquer coisa que a gente acha que nós vamos fazer, que vai nos ferir, que vai ferir alguém, ou que envolve uma coisa muito grande, busque orientação, você que é jovem, busque orientação com seu pai, com sua mãe, com uma pessoa de sua confiança. Se você está no centro espírita, busque ali com a pessoa que é responsável, né, pela parte da juventude, conversar com ela, porque são pessoas que já têm experiência, que já passou aquilo que você está passando no momento. E você não precisa ter vergonha disso, não. Não precisa ter. Essa fase é a fase de maior aprendizado da nossa vida. Maior aprendizado. É a fase que você vai escolher a sua profissão, aquilo que você vai fazer para a vida inteira. É a fase onde você escolhe uma pessoa que vai passar o seu lado a vida inteira, né? Se você busca um casamento ou alguma coisa, né, relacionada a relação afetiva ali. É nessa fase você já determina isso, você já começa a escolher essa pessoa que vai estar junto de você. É nessa fase que você começa a colocar a sua personalidade, as suas características. Geralmente a gente escolhe aquilo que nós vamos seguir. Então é uma fase que a gente tem que ter discernimento, segurança e calma para escolher as coisas. Sem ter esse desejo, esse impulso dentro da gente. Mesmo que a gente veja que está acontecendo esse impulso, é importante frear, dominar esse impulso e buscar ajuda daquele mais experiente. E Emmanuel finaliza assim pra gente, ó. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Tá? Então Emmanuel retorna lá no conselho de Paulo, nesse trecho final aqui, que a juventude pode fazer muito, mas muito, porque o poder que a juventude tem, a força, a energia que tem, dá para fazer muita coisa, né? O que é a justiça? É o caráter, é a personalidade se moldando ali no jovem. Uma pessoa que é justa é uma pessoa de caráter, é uma pessoa íntegra. A fé é o propósito daquele jovem. Qual que é o seu propósito? O que você escolheu? O que você está escolhendo? Qual que é o seu propósito ali naquele momento? O amor é a maturidade emocional. A maturidade emocional de quando está acontecendo alguma coisa ou quando esse impulso vem, esse desejo vem, tem aquela maturidade emocional de buscar ajuda, de não só buscar ajuda, mas de buscar ajuda não só com os pais, mas também no Evangelho, que aí também você vai estar exercitando a sua fé, o seu amor e a sua justiça. E a paz é o equilíbrio social ali. É o equilíbrio social, porque o jovem, ele tem que ter isso. Ele tem que ter esse equilíbrio social.
e muitas vezes o jovem se afasta. Se afasta. Então, ó, quando o Emmanuel fala que a mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, ele está falando assim, ó, essa é a fórmula da juventude bem-sucedida espiritualmente. Emmanuel está falando isso para nós, tá? É isso. Então, gente, juventude não é problema. Não é problema. Muita gente coloca a juventude como essa fase como um problema. E sendo que, na verdade, é potência. Só que não pode ser um fio desencapado, tem que ser um fio condutor para gerar luz. E para que esse fio gere luz, precisa de direção. E nós, como educadores, nós, como pais, professores, tios, avós, nós devemos direcionar os jovens para o caminho certo. Né? Que a força da mocidade é muito grande. É muito grande. E essa direção tem que ser de uma forma mais tranquila, mais humana possível, mostrando a direção correta para que a juventude fuja dos desejos inferiores, que hoje, no mundo de hoje, está demais. Nós precisamos colocar os nossos jovens no caminho correto. Seguir as virtudes superiores. Né? Não apenas depositar a eles o futuro do mundo. Não. Nós devemos, acima de tudo, exercer e colocar a moral para esses jovens. É o que está precisando. É o que está precisando. Estamos vendo cada atrocidade que vem acontecendo no mundo, cada coisa, né, que vem acontecendo aí nos noticiários. E realmente, quando a gente pensa, por exemplo, numa casa espírita, aquelas pessoas que hoje comandam a casa espírita, daqui a um tempo não estarão ali. Quem irá suceder essas pessoas serão os jovens, que estão vindo agora. E nós que estamos ali educando, nós que estamos ali colocando eles no caminho, nós devemos e temos essa obrigação de direcionar. De direcionar. Ah, mas eu sou pai, o meu filho não gosta de ir no centro espírita, ah, ele não vai. Eu sinto muito, mas tem que ir. Como que um jovem de 14, 15 anos fala, eu não vou, e o pai fala, tá tudo bem? Temos que ser um pouquinho mais... a palavra não é enérgico, né? Mas um pouquinho mais firmes com a juventude. Ó, enquanto você estiver aqui morando embaixo do meu teto, estiver sobre a minha tutela, eu vou escolher para você o que é melhor. Então eu acho que é melhor você ir à juventude, ao centro espírita, assistir palestra, ajudar na sopa, ajudar na campanha do quilo. Ah, mas eu não quero ir ao centro espírita, eu quero participar de outra religião. Então, pois bem, você vai participar de outra religião e você vai ser uma pessoa assídua. Um exemplo, né? Hoje, muitos amigos que foram de outras religiões até saírem de casa. Depois saiu de casa, eles escolheram aonde eles queriam frequentar. Por quê? Enquanto estava na tutela do pai, eu quero ser de religião tal. Não, enquanto você estiver aqui dentro de casa, você vai seguir essa. Porque é essa que eu determinei para minha família e você vai seguir.
Depois que você sair de casa e tiver, né, já sozinho, você passou da mocidade, eu já te guiei nesse caminho, aí você pode escolher o que é melhor para você. Mas pode ter certeza absoluta, se você guia no caminho do bem, se você coloca ele no caminho do bem, mesmo que para eles, para os jovens, a gente acha que é obrigado, lá no final, lá na frente, não muito distante, vai enxergar. Graças a Deus que meu pai e minha mãe me colocou nesse caminho. Graças a Deus. Porque nós conhecemos muitas pessoas que tiveram essa experiência dos pais obrigarem, né, os filhos a seguir um caminho e lá na frente os filhos foram ver. Nossa, graças a Deus o meu pai e minha mãe me colocou nesse caminho. Apesar de eu ia para o lugar chateado, não queria estar lá, mas uma hora aquilo vai entrando dentro da alma, dentro do espírito da pessoa, a chama divina começa a aflorar e aí ela começa a entender o propósito. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nós possamos direcionar essa juventude de hoje para o Evangelho do Cristo, para o melhor caminho possível, formando homens, pessoas, mulheres do bem, que vivem o bem, pessoas boas, que é isso que o Cristo espera de nós. É isso. Nós, como pais, como educadores, Deus nos confiou essa tarefa. E para os jovens, cuidem da sua juventude, cuidem da sua mocidade, para que lá na frente você não se arrependa depois. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças te damos sempre, Mestre. Que assim seja.